Graça e paz, meus irmãos. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse é um livro que só de falar, algumas pessoas já sentem um arrepio subindo pela espinha, um frio na barriga, e isso tem uma justificativa, que é um livro que a gente precisa ler com muito temor, com muita referência, porque é uma declaração, uma revelação do final dos tempos, e nós precisamos orar para que as pessoas tenham seus olhos abertos, para que elas não estejam expostas a tudo aquilo de ruim que o livro alerta que nós devemos evitar. Quando você abre em Apocalipse capítulo 20, eu vou ler o tema do nosso mês, que é frutificando em Cristo, que tem a sua base em João capítulo 15, versículo 5, que diz que quem permanece em mim, em Jesus, e eu nele, diz o Senhor, esse dá muito fruto. Não basta apenas estar na igreja, não basta apenas achar que tem raiz, como nós cantamos. O verdadeiro cristão, ele precisa dar frutos, e frutos que estão alinhados com aquilo que é a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 10, a minha Bíblia, ela está na versão transformadora, uma linguagem mais simples, que facilita a compreensão. Então, diz o seguinte, no versículo 10, o diabo que enganava as pessoas foi lançado no lago de fogo, lago que arde com fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Então eu vi os mortos, pequenos e grandes. Pequenos e grandes aqui não é só na estatura, mas também em pessoas simples e pessoas importantes. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Obrigado, Adriana, Deus abençoe, meu irmão. O galardão está garantido. Vi que os mortos entregaram, que o mar entregaram seus mortos, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os seus que estavam lá. E todos foram julgados de acordo com as suas obras, com os seus atos. Então, a morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado neste lago de fogo. Então, meus irmãos, pule agora para o capítulo 21, que ele diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Houve uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com o seu povo e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e nunca mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejo, faço nova todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, meu irmão e minha irmã.
Eu gosto muito de uma historinha que diz que nós vamos ter 3 surpresas depois que Jesus retornar e nos reunir junto com Ele na sua presença. A primeira surpresa é que nós vamos ver junto com o Senhor muitas pessoas que se converteram, que a gente jamais imaginou que ela mudaria de vida. Isso vai ser uma surpresa. Meu Deus, mas esse fulano, isso não valia nada, isso dava nó em gota d'água. Aquele outro ali, meu Deus do céu. E a gente vai ficar surpreso de ver essas pessoas lá. Uma segunda surpresa que nós teremos é que muitas pessoas que nós tínhamos convicção que elas estariam na presença do Senhor, elas não vão estar. Por quê? Porque eram pessoas que tinham uma aparência de pessoas cristãs, de pessoas religiosas, pessoas inclusive que iam para a igreja, que falavam como crente, se vestiam como crente, mas as suas atitudes não eram de cristão. E essas pessoas não estarão lá. E a terceira surpresa é saber que pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu e você estaremos lá, amém? Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, tem um versículo bíblico que está em Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus. E está alinhado com essa história que eu contei para vocês, para fazer uma introdução da necessidade de nós lembrarmos que haverá um julgamento e que nós precisamos intensificar a vida que nós temos junto com Deus e orar por aquelas pessoas que ainda não tiveram seus olhos abertos para a realidade que virá. Apocalipse falou de um grande trono branco, falou de um lago de fogo e das pessoas que estarão dentro desse lago. Então, esse trono branco, evidentemente, ele representa o trono de Deus, e a Bíblia fala que quem vai julgar as pessoas não será o Deus Pai, mas será o Deus Filho. Isso a gente vê, por exemplo, em João capítulo 5, versículo 22, que diz: o Pai, o Deus Pai, a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Paulo também disse a mesma coisa em Atos capítulo 17, ele disse: Deus Pai estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio daquele que ele destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, fazendo então a referência de Jesus. E aí a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós lemos que foram abertos o livro da vida e foram abertos outros livros. O livro da vida, evidentemente, é o livro que consta o nome das pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, e o meu e o seu nome está lá, amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Alguns estudiosos dizem que nesse dia do julgamento final, todas as pessoas estarão lá. E isso eu até concordo. O que eu não concordo é que todos serão julgados, porque nós, os remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus, já teremos passado por uma justificação e não passaremos por esse julgamento do grande trono branco, embora nós estaremos lá assistindo, presenciando aquilo que estará acontecendo com as pessoas que, por vezes, inclusive, nós teremos falado sobre o amor de Deus e essas pessoas viraram as costas, não ouviram e decidiram viver a vida do jeito que elas quiseram. E aí, então, a Bíblia fala que serão abertos outros livros. E aí vem a dúvida: quais são esses outros livros? Então, a gente tem na Bíblia a própria explicação. Por exemplo, em Salmos, capítulo 139, versículo 16,
a Bíblia fala o seguinte: os teus olhos, Senhor, viram o meu embrião quando eu estava no ventre da minha mãe. E aí ele diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Aqui não é o livro da vida, é o livro que contém os planos que Deus fez para cada um de nós. Então, nós somos levados a entender que cada um de nós tem um livro no céu, onde estão sendo registrados os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas atitudes. E eu até imagino, isso é só uma imaginação, que talvez para cada dia da nossa vida existe uma página. Na parte de cima está lá os planos de Deus para a nossa vida naquele dia, e na parte de baixo os planos que nós de fato executamos pelas nossas próprias escolhas. O Salmo 56, versículo 8, também diz sobre esse livro de Deus. Ele diz assim: o Senhor conta e sabe as minhas perseguições, e recolheu todas as minhas lágrimas no teu odre. E aí ele diz, não estão elas escritas no teu livro? Então, mais uma referência que aquilo que a gente sofre, as perseguições e até as lágrimas que são recolhidas no odre do Senhor, além delas serem recolhidas, elas também são registradas nesse livro. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6, tem um versículo que algumas pessoas entendem que é um anjo do Senhor que escreve os nossos atos, as nossas escolhas nesse livro, porque está escrito lá o seguinte: não permita que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do anjo que foi um erro. Então aqui seria um cenário, A pessoa lá cometeu lá um pecado, uma falha, uma coisa grave, e quando for aberto os livros, se for aberto o livro da vida dele, em determinada parte da vida, ele fala: não, isso não foi bem assim, E aí o anjo estará lá como testemunha dizendo: não, foi exatamente isso, Então, meus irmãos, por que existem esses livros? Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36, de toda palavra inútil ou palavra ociosa que uma pessoa disser, ela dará conta no dia do juízo. Jesus foi muito categórico sobre isso. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, ele diz: Deus há de trazer a juízo, a julgamento, todas as obras das pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 16, Deus diz: Deus julgará os segredos das pessoas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, o Senhor trará à luz as intenções do coração. E Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, glória ao Senhor. Então, meus irmãos, a bem da verdade é que Deus não precisa desses livros para fazer um julgamento, mas Ele trouxe isso para que no dia cada uma das pessoas lembre com detalhe aquilo que elas fizeram, para que elas entendam e reconheçam que o julgamento foi justo. Porque a gente sabe, tem inclusive um ditado popular que diz que quem bate esquece, mas quem apanha não é verdade? Muitas vezes a pessoa faz coisas que nos machucam, depois de um tempo ela nem lembra mais daquilo e a gente ainda está passando por aquela dor. Então, a Bíblia diz que haverá esse julgamento, e as pessoas que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, elas serão lançadas nesse lago de fogo e enxofre, que é um local tão terrível, mas tão terrível, que até o próprio inferno também será lançado lá. Alguns estudiosos deduzem, não se tem como afirmar isso, que talvez seja algum planeta muito distante, que não haja sol, que não haja lua, que não haja luz, que só haja esse fogo e esse enxofre, e as pessoas vão ficar lá. E ele foi preparado
para o diabo. Ele e seus anjos, não foi preparado para nós. Mas, infelizmente, os homens, as mulheres, não decidiram viver no reino de Deus, escolheram viver fora do reino de Deus. E Deus está alertando ao longo da história que haverá um momento em que Ele fará um julgamento. E a única maneira de escapar desse julgamento é através do advogado chamado Jesus Cristo. E muitas das pessoas não concordam com isso, acham que isso é uma história e não querem fazer a maior decisão das suas vidas. E existe um fato, meu irmão e minha irmã, que de fato contribui para o pensamento de muitas dessas pessoas, de muitos ateus, que é a demora de Deus em cumprir algumas das suas promessas, algumas das suas profecias que está na Bíblia. Eu tenho certeza que você tem orações, coisas que você tem pedido ao Senhor, que talvez façam mais de 10, 20, 30 anos e ainda não se realizaram. E a gente pode ir para uma coisa mais simples, que é a volta de Jesus. Jesus disse que voltaria, 2000 anos já se passaram e Ele ainda não voltou. Então, aos nossos olhos, isso é muito demorado. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz uma palavra para nos ensinar que não é da maneira que nós pensamos. E olha como isso é profundo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, no versículo 8, ele diz o seguinte: meus irmãos, não ignorem uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Um dia nosso é como 1000 anos. E 1000 anos é como um único dia. E aí a gente tem uma dificuldade para entender como é que é essa comparação que o apóstolo Pedro traz para nos dizer, olha, a gente acha que Deus está demorando, mas Deus tem tudo no controle. Então, o que ocorre, meus irmãos? Que nós temos uma compreensão apenas de parte da história. É como se a gente estivesse do lado de cá de um muro, tivesse um buraco nesse muro e a gente olhasse para a confusão que está acontecendo do outro lado só por aquele buraco que tem no muro, e a gente consegue ver algumas coisas, mas a gente não consegue ver o todo. Mas Deus consegue ver o todo. E aí, para trazer um consolo e reforçar a sua esperança do porquê que a gente acha que Deus está demorando em voltar, promessas se cumprirem, eu quero trazer um pouco de aula de ciências para nos ajudar nessa compreensão. E para isso, eu vou usar então aquilo que os cientistas já definiram sobre aquilo que é a duração de um dia. E os nossos filhos, netos, eles já aprenderam isso na escola, nós também, mas por vezes nós esquecemos. Por isso, inclusive, que eu trouxe esse globo para nos ajudar na compreensão daquilo que nós precisamos aprender. Você sabe que o planeta Terra está girando, não sabe? Ele está girando. Esse movimento aqui do planeta chama-se rotação. Eu nem vou entrar na história que o planeta está um pouco inclinado, porque isso aqui também tem um motivo, né? Ele não pode sair dessa inclinação. Então, esse movimento do planeta chama-se rotação. E os cientistas tiveram a curiosidade de saber qual que é a velocidade que a Terra está girando. Sabe qual que é a velocidade da Terra? 1.600 quilômetros por hora. Essa é a velocidade que nós estamos agora. Mas a Terra não está apenas girando. Isso aqui, esse movimento, é um movimento de rotação.
Além da Terra estar girando, imagine que esse púlpito aqui é o Sol, tá bom? Além da Terra estar girando, a Terra está fazendo um outro movimento ao redor do Sol, como eu estou fazendo aqui agora. A Terra está girando ao redor do Sol. Esse movimento de girar em torno do Sol chama-se translação. Não precisa decorar isso, que não vai cair na prova. Mas sabe qual que é a velocidade que o planeta gira em torno do Sol? 107 mil quilômetros por hora. É o que está acontecendo agora, enquanto eu estou fazendo essa explicação para vocês, enquanto vocês estão aqui. 107 mil quilômetros por hora é mais ou menos como se uma pessoa saísse de Porto Alegre e chegasse em Salvador, na Bahia, em um único minuto. E aí, meus irmãos, quando o planeta Terra ele faz esse movimento completo em torno do Sol, nós dizemos que ocorreu um ano, durou um ano. Quando a Terra ela simplesmente faz um giro completo sobre ela mesma, nós temos um dia e uma noite, que nós dizemos que durou 24 horas. Né? Muito bem. Então, nós estamos de parabéns com a nossa aula de ciência, todo mundo aprovado, nós já sabemos a duração de um dia, 24 horas, sabemos que a rotação da Terra são 1.600 km por hora, sabemos que o movimento de translação, que é girar em torno do Sol, é de 107 mil km por hora. E aí vem a pergunta, então em todos os planetas é assim? Não, não é assim. Porque você sabe que tem planeta que está mais próximo do Sol e planetas que estão mais distantes do Sol. Em Mercúrio, por exemplo, um único dia, aos nossos olhos, ele dura 59 dias para acontecer. Em Vênus, para acontecer um dia, precisa de 243 dos nossos dias. Então, nós temos uma coisa ainda curiosa em Vênus, que um dia no planeta Vênus, ele é mais longo do que o ano. Consegue entender isso? Então, é para dar nó no cérebro. Para quê? Para nós finalizarmos o nosso pensamento com a convicção de que Deus, que criou tudo isso, ele tem controle da história. Em Netuno, um dia dura 16 horas. E em Marte, que é tão falado, né, nos meios de comunicação, é muito parecido com o planeta Terra. Um dia dura 24 horas e 37 minutos. Em Júpiter, o dia tem apenas 10 horas. Então imagine você 3 pessoas que nasceram em 3 planetas diferentes, mas no mesmo dia, no mesmo horário, para a gente fazer a comparação. Então vamos imaginar que João tivesse nascido no planeta Terra. E ele tem, hoje, 70 anos. Porque ele nasceu 70 anos atrás. A Maria também nasceu há 70 anos atrás. Mas ela não nasceu no planeta Terra. Ela nasceu em Júpiter. E a Maria tem apenas 5 anos e 9 meses. Mas o João tem 70. Pois é. E a Joaquina, que nasceu em Vênus, ela tem 114 anos. Olha que loucura isso. Então, meus irmãos, para a gente deslumbrar da grandeza, do conhecimento, do poder de Deus, porque a Bíblia fala que todo o universo subsiste por causa do poder do Deus Filho que sustenta tudo isso. Você sabe que o planeta Terra, ele está flutuando. E aí eu pergunto para você, se ele parar de flutuar, ele vai cair aonde? O universo tem chão? Ninguém sabe. Então, nós precisamos confiar nos planos de Deus, na grandeza de Deus. E para terminar de dar nó no seu cérebro, fazer uma analogia para você
visualizar aquilo que Deus fez. A gente pode fazer uma comparação como se o planeta Terra fosse a sua casa e como se o sistema solar fosse o bairro que você mora. E a nossa cidade de Maringá fosse a Via Láctea. Se você não sabe essas coisas, não se preocupe. Isso aqui é só para dar nó no seu cérebro. E o nosso estado, o estado do Paraná, fosse como um grupo local de cerca de 100 galáxias. E o nosso país fosse um super aglomerado de galáxias. E o nosso continente, uma estrutura cósmica. E o planeta Terra inteira, o universo observável, porque tem uma parte do universo que não dá para observar. Então, quando a gente pensa nessas coisas, a gente volta o nosso coração para o Salmo que diz: quando vejo os céus, obra das tuas mãos, que é o homem, Senhor, para que se lembre deles. O Salmo 19 diz: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra o que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Fica mais compreensível esses dois salmos depois que a gente sabe da grandeza do universo. Mas nós estamos falando da demora de Deus aos nossos olhos. Então, quando nós pensamos que Deus está demorando para voltar e para cumprir as suas promessas, nós estamos olhando para o relógio que nós temos no nosso planeta. Mas Deus, o Criador, não está preso a esse tempo, porque foi Deus que criou o tempo. O mesmo Deus que criou as galáxias, que criou os planetas, ele tem um dia e um horário marcado para todas as coisas. Então, Pedro disse, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E ele também disse: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é paciente para com todos. A gente sabe que Albert Einstein é tido como uma pessoa muito inteligente, e de fato foi uma pessoa muito inteligente. Quando a gente quer inclusive elogiar alguém, a gente fala: nossa, você está parecendo um Einstein, com essa sua afirmação. E a afirmação dele, que o deixou famoso, diz o seguinte, que a teoria da relatividade, essa teoria mostrou que o tempo não passa exatamente da mesma forma em todos os lugares, que foi o caso dos planetas que eu citei. Quanto maior a gravidade ou a velocidade, mais lentamente o tempo pode passar em relação a quem está observando, porque a percepção do tempo depende de quem está observando e do referencial que ele tem. O nosso referencial é o dia, a noite, o passar dos anos. Então, quando você olha para o calendário e você diz: meu Deus, mas já se passaram 2000 anos desde que Jesus ressuscitou e voltou para o céu e ele ainda não retornou. E aí eu pergunto para você, baseado na afirmação de Pedro, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, no calendário dos céus, 2000 anos que Jesus retornou para lá, é o mesmo que dizer que fazem 2 dias que ele ressuscitou e retornou ao céu. Entende a nossa dificuldade com o tempo? Então, para nós parece muita coisa, porque a nossa vida é limitada. Nós vivemos 80, 90, alguns com mais vigor chegam aos 100 anos. Mas Deus é eterno. Então, nós temos essa dificuldade. Então,
meus irmãos, Deus não perdeu o controle da história, Deus não se esqueceu de você. O fato é que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança vem de saber a palavra do Senhor. Então, o julgamento do trono branco declara, meus irmãos, que ninguém que não estiver vivendo de acordo com a vontade do Senhor sairá desse julgamento como inocente, porque as nossas obras, elas falam por si. E a Bíblia fala que a fé, que as obras, que a fé sem obras, elas são mortas. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: que tipo de fé nós temos tido? Que tipo de obras nós temos desenvolvido? E, por vezes, a gente se perde em confundir aquilo que é a nossa vida, os nossos sonhos, com aquilo que são os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus inclusive para nós. E vale trazer a palavra de Jesus em Mateus capítulo 16, em que ele diz: se alguém quiser vir após mim, vir após mim significa, se alguém quiser ser cristão, se alguém quiser ser de fato integrante do reino de Deus, precisa saber de algumas coisas. Que coisas são essas? Que precisa renunciar a si mesmo. E ele diz: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Ou seja, não está fazendo uma oferta daquelas tipo assim: olha, venha para o meu time e vai dar tudo certo com você, você vai ser feliz, você vai ser bem sucedido, você vai ser rico, você vai ter saúde, sua família vai ser maravilhosa, você não vai viver com problemas. Não. É exatamente o contrário. Você vai ter que abrir mão dos seus desejos, vai ter que abrir mão da sua vontade, vai ter que carregar uma cruz, vai ter que fazer força, vai se sentir cansado, fatigado, vai por vezes pensar em desistir, mas não é para desistir. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, pois o que aproveita o homem ganhar ao mundo inteiro se perder a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de Deus Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo aquilo que tiver feito. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é para nos alinhar com aquilo que Ele quer e aquilo que nós estamos fazendo, que é muito fácil nós perdermos o foco daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. As ofertas do mundo são fartas, o inimigo está todo o tempo oferecendo coisas para mim e para você, mas nós precisamos aprender a dizer não e visualizar, ter convicção no nosso coração daquilo que é o nosso propósito de vida. Renunciar à nossa vontade, tomar a nossa cruz e viver aquilo que Deus tem para nós. Então, nós estamos gerando frutos o tempo todo. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: que tipo de fruto nós estamos gerando? Frutos bons ou frutos ruins? Porque esses frutos serão analisados pelo Senhor. E para a gente finalizar, meus irmãos, a palavra de Deus para alguns de vocês, não para todos, é a que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, que diz: eu, o Senhor, conheço as tuas obras. Eu, Senhor, conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, sei que você não pode suportar aqueles que são maus, que são injustos, sei que você tem provado os que dizem ser de Deus e não são, e que descobriu que são mentirosos, sei que você tem suportado as dificuldades, sei que você tem tido paciência por causa do meu nome, sei que você tem trabalhado e você não desfaleceu. Todavia, tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor. E isso, meus irmãos, é uma coisa que cabe
Basicamente para todos nós. Nós começamos a viver a vida cristã, começamos a nos envolver com as coisas, e quando a gente pensa que não, a gente está dando mais trabalho, mais valor para determinadas áreas da nossa vida do que de fato para o Senhor. Não estou falando de obra para o Senhor, agora estou falando de amor de fato ao Senhor. Quanto tempo a gente gasta orando? Mas não aquela oração por obrigação. Não, eu preciso orar, porque eu acabei de acordar, eu preciso orar antes de comer, eu preciso orar antes de dormir. Não, é a sua vontade de fato falar com Deus. Lembra quando você era jovenzinho? Jovenzinha? Tinha lá uma pessoa lá que você estava lá de olho, né, todo enamorado, aquela coisa toda, e não via uma oportunidade de estar junto, de conversar, e era tão gostoso quando conversava, e a conversa fluía, e não tinha mais vontade de parar de conversar. Eu, quando era jovem, tinha telefone com fio, né? Então a gente colocava o telefone na orelha, tinha hora que dava cãibra no braço, assim, e trocava por outro braço, aí o braço, não sei como é que fala, que ficava dormente, né? O braço não descia, mas estava lá, desliga você, não, desliga você. E era aquela melação sem fim. A gente tem isso com Deus? Ou a nossa oração é só, Senhor, abençoa, aquela dificuldade, Senhor, estou precisando pagar aquela conta, ou Senhor, não sei o que, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Resolve, Senhor, os meus problemas, e em nome de Jesus, amém. Isso é perder o primeiro amor. E nós, infelizmente, precisamos pensar por que temos feito isso. Agora, para outras pessoas, meu irmão, a situação é pior, mais grave ainda. Apocalipse 3, versículo 1 diz: conheço as suas obras, você acha que está vivo, mas você está morto. Falando de morte espiritual, né? Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Isso é uma coisa que muitos falam, né? Eu vou viver minha vida e mais para frente eu me conserto com Jesus. Mas tem duas situações. Jesus pode voltar a qualquer momento e Jesus pode te chamar a qualquer momento. O que significa Jesus te chamar a qualquer momento? Como diz o pastor Cláudio Duarte, todos nós temos uma senha do dia, a hora que nós vamos parar de respirar. Se Deus nos chamar, meu irmão, não tem acordo, não tem negociação, não tem o que fazer. Então, todos os dias nós precisamos estar preparados, ou para Jesus voltar, ou para nós fecharmos os olhos. E se o Senhor te chamar agora, você está preparado? Olha, eu sei que é difícil, nós somos falhos, né? Mas nós temos que estar preparados. Agora, para outros meus irmãos, a palavra também é dura. Porque esse é o que está quase morto. O primeiro foi o que perdeu o primeiro amor. Agora é para aquele que é religioso. E o religioso é o que Jesus mais bateu quando ele estava aqui na terra. Que ele mais ficou bravo, que ele mais deu respostas duras, difíceis, foi para os religiosos. Apocalipse diz: conheço as tuas obras, sei que você não é frio. Você não é frio, você não é ateu. Mas sei que você não é quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E você não entende que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-te um conselho:
Compre de mim ouro refinado no fogo, e você então se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua nudez vergonhosa. E compre colírio para ungir seus olhos e poder voltar a enxergar. Eu, o Senhor, repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Ninguém gosta de ser disciplinado. Eu não gosto. Mas quando é necessário, eu agradeço quando alguém me disciplina, quando alguém me dá uma dura e disse, não pode fazer isso. Você percebeu o que você falou? Você percebeu o que estava fazendo? Não pode. Nossa, me perdoe, não percebi, não olhei, não enxerguei, me perdoe. Né? Então é bom ter alguém que abre os nossos olhos, porque nós somos falíveis, nós falhamos. E é bom quando alguém nos disciplina. Apocalipse 3, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. E diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, que é a coroa da salvação. Então, meus irmãos, não basta apenas estar na igreja, é preciso ser uma pessoa transformada, é preciso ser uma pessoa que gera frutos, que dê bons testemunhos. Nós precisamos permanecer na videira que é o Senhor Jesus, e para isso nós precisamos renunciar a cada dia a nossa própria vontade e fazer a vontade daquele que nos chamou. Hebreus capítulo 3 diz, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero convidar você a se levantar, vamos todos orar e clamar ao Senhor por nós. Porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar a nós mesmos, nós não temos que julgar o outro, nós temos que olhar para nós mesmos. Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo traga uma compreensão maior da gravidade daquilo que o Senhor está alertando ao seu povo. Pai, nós não queremos ser como aqueles que perderam o primeiro amor. Nós não queremos ser como aqueles que acham que o Senhor é apenas alguém que tem que realizar os nossos desejos e nos evitar dos problemas do dia a dia e abrir caminhos e nos dar prosperidade. Nós queremos, Pai, voltar a esse primeiro amor. Nós queremos sentir a alegria de estar na Sua presença. E nós também não queremos estar, Pai, entre aqueles que acham que estão vivos, que estão espiritualmente ligados com o Senhor, mas estão mortos. E também não queremos ser, Pai, como aqueles que são frios, como aqueles que são mornos. Pai, nós queremos estar pegando fogo, nós queremos ser como brasas vivas, como aquilo que Isaías viu diante do Teu altar. Pai, nós queremos que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que o nosso coração estejam incendiados por amor ao Senhor, em fazer a Tua vontade, em Te servir, porque nós cremos, Pai, na Tua palavra que declara que o Senhor é que sabe os planos que o Senhor tem para cada um de nós, são planos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança, e nós queremos viver os planos que o Senhor tem para nós, e ao mesmo tempo, Pai, nós queremos abrir mão da nossa vontade, nós renunciamos àquilo que nós queremos, porque nós entendemos que os Teus planos, os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Pai,
nos capacite para que nós possamos a cada dia carregar a nossa própria cruz, como diz a Tua palavra que revela que nesse mundo nós teremos aflições. De fato, Pai, temos tido tantas aflições, mas nós sabemos que nós só estamos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado e o Senhor continuará a nos proteger, porque nós estamos debaixo das Tuas poderosas asas, e nesse lugar ninguém nos toca. A Tua palavra declara que o Senhor renova as nossas forças, nós subiremos e voaremos como águias, e é assim que nós cremos. E Senhor, nós colocamos diante do Teu altar cada uma das pessoas da nossa casa, da nossa família, Pai, aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, aqueles que foram feridos na igreja por pastores, por líderes, Pai, tem misericórdia dessas pessoas, restaura, traz a cura, Pai. Nós também pedimos por aqueles que nunca compreenderam a Tua palavra, que não entendem a necessidade de mudar de vida, de mudar de reino. Senhor, revele-se a eles, da mesma maneira que o Senhor se revelou a Paulo, da mesma maneira que o Senhor se revelou àquele filho pródigo. Senhor, ainda que eles tenham que perder tudo, Senhor, ainda que eles tenham que cair do cavalo, como aconteceu com Saulo, ainda que tenha que ficar cego, mas Senhor, que é melhor que eles percam riquezas, é melhor que eles percam habilidades do que perder a vida e serem lançados no lago de fogo, porque nós sabemos que o Senhor depois pode restaurar tudo aquilo que foi perdido. Pai, nós agradecemos pelo Seu amor, pela Sua graça, e que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam com o Teu povo hoje, sempre e eternamente, e que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos debaixo da Sua unção e com a Sua doce e poderosa presença, onde nós estivermos, onde cada um de nós estiver, Pai, que nós possamos sentir a Tua presença durante toda a semana, nos lembrando que nós somos filhos destinados à vida eterna. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. O povo de Deus diz amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Você vai distribuir? Tá. A Janaína está pedindo para vocês não saírem, que ela vai distribuir o voucherzinho da cesta de alimento para vocês pegarem depois lá na sede. Oi? Ah, tá. E também nós teremos bazar. Esqueci de dizer, meus irmãos, vocês viram o aquário, chama aquário para baterista, para bateria, né? Uma bênção a mais que o Senhor nos concedeu para nós melhorarmos o nosso som, porque nós cremos que no futuro o nosso louvor vai abençoar a cidade inteira. Quero inclusive registrar o agradecimento ao Jefferson, marido da Janaína, que ele que está, né, por trás disso, correndo atrás e ajudando em tudo, conseguindo os melhores preços, e em breve nós teremos um dos melhores louvores da cidade, e isso tem sido conquistado com o dinheiro que a gente consegue, com a ajuda de vocês, das vendas do bazar, porque aquilo que a gente arrecada de dízimo e oferta não é suficiente. Então teremos bazar, dito tudo isso, teremos bazar. Por favor, se você puder juntar em uma ou duas cadeiras, nós agradecemos. Aleluia.